Fala galera, bom dia, tudo bem? Hoje eu estou aqui para tratar com vocês de um assunto interessante que fala dos primórdios da nossa Igreja Católica. Eu vou tirar algumas minhocas que colocaram na cabeça de vocês ou colocar algum conhecimento que jamais entrou, tá beleza? Vocês têm aí na tela a nossa Basílica de São Pedro, no estado do Vaticano, né? O menor estado do mundo, 0,45 quilômetros quadrados. O menor estado do mundo é o estado do Vaticano, a sede da nossa igreja, a sede da igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? E a gente começa falando do Papa, né? O Papa atual todo mundo sabe quem é, Papa Francisco. O que pouca gente sabe é que antes dele vieram outros 265. Tá? Portanto, esse nosso Papa é o de número 266. A nossa história já é longa. No meio desse percurso, tivemos papas santos, grandiosos, homens honrados, super inteligentes, bravos, valentes, corajosos. E também tivemos papas pecadores, que confundiram a doutrina, que bagunçaram tudo. Essa história, gente, só vai ter fim no dia que nosso Senhor Jesus Cristo voltar, porque ele mesmo garantiu que por mais que a igreja passasse por tribulações, por turbulências, as portas do inferno jamais prevaleceriam contra ela. Tá beleza? Então, beleza, tá aí. Papa de número 266 é o Francisco. E o primeiro foi Pedro, tá? Isso aí é para aquele seu amiguinho que diz que Jesus não fundou a igreja, Jesus só quer o amor, Jesus apoia todas as religiões, né? Aí tem aquela fotozinha de Jesus abraçado com Buda, com não sei o quê. Bom, esse Jesus foi o Jesus que sua cabecinha fundou. Ele pode não ter fundado nenhuma igreja. Mas o Jesus real chegou para Pedro e disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Pronome possessivo, a igreja dele. Ele fundou sim uma igreja e ele deixou sim um primeiro líder dessa igreja, que era Pedro, e os apóstolos a Pedro obedeciam. Tá bom? Então, os fatos, os testemunhos sobre o Jesus real, histórico e verdadeiro, eles dizem o contrário desse Jesus que criaram aí, que tudo é relativo, que todo caminho leva a Deus, que não fundou a igreja. Eles dizem o contrário. Eles dizem que Francisco é o Papa de número 266, dos quais Pedro foi o primeiro. E essa chave que está na mão dele foi o poder que Cristo concedeu a ele de ligar tudo na terra que ele ligasse seria ligado no céu e tudo que ele desligasse na terra seria desligado no céu. Então para com aquela conversa fiada de que se choveu a culpa é de Pedro. Choveu a culpa é de Pedro, cara. Deus deu lá torneira para Pedro, Deus deu chave para Pedro, tá certo? Então, o que ele ligar ou desligar em matéria de fé e moral, ou seja, o que não só Pedro, esse poder foi conferido também aos apóstolos e, evidentemente, se todo esse poder foi dado a Pedro e aos apóstolos, eles tinham também o poder de transferir esse poder, certo? Quem pode o mais, pode o menos. Eles poderiam fazer qualquer coisa, inclusive transferir esse poder. E a coisa mais sábia e óbvia que eles deveriam fazer era transferir esse poder para que a igreja se perpetuasse ao longo da história até que Cristo voltasse. Tá? Então, para com aquela ilusão, aquela coisa de choveu, foi São Pedro, foi São Pedro. Essa é conversinha popular, conversinha boba, que nada tem a ver com a fé. Pedro não está lá esperando, Pedro não é bombeiro hidráulico, Pedro não está parado lá na beira da torneira esperando, quando der na telha ele liga ou desliga. Não é isso, tá? Ligar ou desligar, mas não é a torneira. Tá? Os assuntos relacionados à fé e à moral. Esse foi o poder conferido ao nosso primeiro Papa. Tá? Agora, se você acredita naquele Jesus que não fundou religião, que é só amor, que não sei o quê, que nada tem a ver com o Jesus que está narrado nos evangelhos, é razoável também que acredite nesse Pedro, torneiro mecânico, que ao invés de uma chave, deve carregar uma torneira embaixo do braço. Tá beleza? Mas isso nada tem de real. O que tem de real, o que tem de histórico, é que Pedro foi o primeiro e esse que está aí na tela foi o segundo. São Lino. Naquele tempo não tínhamos a tradicional fumacinha saindo da chaminé, né? A igreja ainda não tinha um estado, a igreja não tinha nem onde sobreviver, ela vivia nas catacumbas, vivia sob perseguição. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Pouco antes de morrer, sabendo que ia morrer, já tinha estabelecido que o sucessor dele no governo da igreja e no episcopado de Roma seria Lino, esse que está aí na foto. Beleza? Então São Lino, já tem algumas citações dele de passagem nas escrituras.
Uma vez que ele estava acompanhando Paulo, tem uma citação dele, que ele ajudou muito Paulo, ele era discípulo de Pedro, e ele foi o primeiro sucessor de Pedro, e portanto nosso segundo Papa. O terceiro, esse que aparece na tela aí, Santo Anacleto, tá? Também conhecido como Cleto, para os íntimos. Ele foi o nosso terceiro Papa, e teve também o pontificado dele relativamente curto, e em seguida substituído por São Clemente. Esse aí eu quero falar um pouquinho mais sobre ele, porque tem umas histórias curiosas a respeito. E por que eu juntei os 4 num barco só? Porque os 4 caminharam juntos. Tá? Você tem também citações de São Clemente nas Escrituras, ajudando Pedro, ajudando Paulo, ajudando Barnabé, em contato com os apóstolos o tempo inteiro. E você tem o registro histórico de que ele foi o 4º Papa. Tá? Ele ainda muito jovem, criança na verdade, né, aos 5 anos de idade, foi abandonado pelo pai. Anos antes, ele havia sido abandonado pela mãe. A história, eu vou resumir aqui bem brevemente, ela está narrada no livro Legenda Áurea, de Jacopo de Varazzi. Tá? O próprio Jacopo de Varazzi, o próprio autor, ele nos diz que ele fez uma coletânea de histórias, de manuscritos que existiam sobre os santos até então, os santos mais conhecidos, mais populares, histórias curiosas que a maioria das pessoas desconheciam. E ele fez isso pegando livros fidedignos e alguns não tanto, mas todos com uma referência histórica robusta. Então, claro que parte das histórias narradas lá, ele mesmo admite que pode-se ter uma certa fantasia, mas a maior parte das histórias são narradas de maneira muito fidedigna. Tá? E a história de São Clemente é uma dessas histórias narradas de maneira fidedigna. Ele foi discípulo de São Pedro, mas antes disso, aos 5 anos de idade, como eu ia dizendo, a mãe dele pegou os 2 filhos mais novos que ele tinha, 2 irmãos gêmeos que São Clemente tinha, e com essas 2 crianças partiu rumo a Atenas. Saiu da cidade deles. Esqueci o nome da cidade deles. Mas, enfim, depois vocês pesquisam e vão ler o livro do Jacopo de Varazzi, tá bom? Não fica pegando só a informação minha, não. Já dei a referência, vocês pegam e pesquisam o restante aí e se vira. Olha só. São Clemente foi abandonado aos 5 anos. A mãe saiu porque ela estava sendo assediada. Ela era uma mulher muito bonita, estava sendo assediada pelo irmão do marido, ou seja, pelo cunhado. E não querendo gerar um atrito em família entre irmãos, decidiu contar para o marido, inventar uma história, na verdade, tá? Mas foi o que lhe ocorreu na cabeça, de que ela teve um sonho de que se ela continuasse na cidade onde estava, ela e os filhos morreriam. Portanto, ela deveria partir imediatamente daquele lugar, sob pena deles morrerem. O marido, né, uma pessoa sem fé, sem Cristo, ainda não havia convertido, ninguém. O acesso ao Evangelho não era como é hoje, né? As pessoas não tinham acesso, não conheciam. Então, com aquela superstição toda comum aos pagãos da época, ficou meio que apavorado e deu dinheiro para que a esposa fosse para Atenas com os 2 filhos. Na viagem para Atenas, a embarcação naufraga. A mãe consegue escapar e não sabe mais o paradeiro dos filhos. Não consegue salvar os filhos e os dá por mortos, né? Fica dias e dias esperando na beira da praia, ver se acha os corpos, não encontra os corpos, vai viver na mendicância e passam-se décadas na mendicância e maldizendo a Deus e maldizendo todo mundo e lamentando porque perdeu o marido, perdeu São Clemente que ficou e perdeu os 2 gêmeos que foram com ela. Então, é uma mulher arrasada, detonada, né? O marido, por sua vez, manda um monte de mensagem e não recebe retorno. Ao perceber que algo estranho tinha acontecido, ele mesmo parte para Atenas. Chega em Atenas, não encontra ninguém, dá por mortos mulher e filhos. São Clemente, aos 5 anos de idade, fica aos cuidados dos tios e dos professores na própria cidadezinha dele, ou seja, ele não viaja com o pai, e cresce sozinho, cresce sem pai, sem mãe e sem irmãos. Mas adquire uma educação muito boa, com base nos ensinamentos lá da época, né, das ciências normais mesmo, não digo de conhecimento religioso, não, porque o conhecimento religioso era muito pautado na superstição. E São Clemente torna-se filósofo. Só que a filosofia, isso é básico, tá? A filosofia daqueles que não acreditam no Criador, ela tem um vazio
que chega a ser patético. Vocês vejam, por exemplo, que São Barnabé, apóstolo de Nosso Senhor Jesus Cristo, foi evangelizar na cidade onde morava São Clemente, onde São Clemente já exercia a filosofia. E enquanto São Barnabé estava pregando, São Clemente rindo, debochando, caçoando e fazendo aquelas proposições super inteligentes dos filósofos que não acreditam em Deus, dizendo: por que uma mosca que é tão pequena tem 6 patas e 2 asas e um elefante que é tão grande só tem 4 patas e não tem asas? Essa é uma questão ridícula, uma questão boba. Para que se pergunta isso? E foi exatamente o que Barnabé disse. Barnabé disse: seu idiota, se você não acredita no Criador, como você pode buscar as verdades das criaturas? Eu te responderia isso numa boa, mas eu não vou responder porque você não está afim de buscar a verdade. Você está afim só de fazer zoada. Você é um fanfarrão. Você, Clemente, é um fanfarrão. Foi isso que, né, sem usar essas palavras, são da tropa de elite, mas independente das palavras da tropa de elite, foi mais ou menos isso que Barnabé disse. De acordo com o livro de Jacopo de Varazes, chamou ele de idiota mesmo. Se fosse aqui no Brasil, imediatamente toda a mídia, todo mundo estaria super doído, né? Iam fazer a marcha dos idiotas, vamos convocar todo mundo, a gente não aceita isso, tá? Abaixa o Barnabé, não sei o quê. Ia começar aquela zoeira toda. E assim, enfim, não iriam levar a sério o que Barnabé falou. Diferentemente de Clemente, que na época, apesar da sua não crença em Deus, havia uma honestidade intelectual nele. E ele percebeu que realmente estava fazendo papel de idiota. Que Barnabé mandou a real. Barnabé disse o que realmente estava acontecendo no coração e na mente de São Clemente. E ele então se converteu e passou a andar com Barnabé. Mais tarde tornou-se discípulo de Pedro. Portanto, os 3 primeiros sucessores de Pedro foram todos eles amigos e discípulos de Pedro. Todos bem mais jovens do que Pedro. Tá bom? Aí a história de São Barnabé, de São Clemente, perdão, ela continua da seguinte maneira: Pedro tem 2 discípulos muito jovens e fica sabendo que a história deles se passa num desencontro. Esses 2 discípulos muito jovens foram dados por mortos quando caíram no mar, depois foram encontrados por grupos pagãos e foram vendidos, enfim. A história bate muito com a história dos irmãos de Clemente, de forma que Pedro conclui o óbvio: são os irmãos de Clemente, porque a história está perfeitamente batendo, está tudo certo, a diferença de idade é a mesma, a localidade, está tudo certinho, são irmãos. Mais tarde, Pedro andando encontra uma mendiga, maldizendo a Deus, reclamando porque os filhos morreram e contando exatamente a mesma história. E Pedro vai e une os 3 filhos à sua mãe e, por fim, como Deus é perfeito e as coisas de Deus às vezes não são compreensíveis num momento oportuno, no momento exato que a gente queria enxergar, mas ela acaba se desenrolando de uma maneira extraordinária e no final tem uma história fantástica para ser contada. Pedro também achou um mendigo que acreditava em horóscopo. E por que ele acreditava em horóscopo? Porque o horóscopo da mulher dele dizia que ela e os 2 filhos mais novos iriam morrer no mar. E dizia que ele iria viver o resto da vida na mendicância e sem jamais encontrar o restante da família que ele havia formado. São Pedro falou: bom, se eu disser para você que eu trago toda a sua família aqui, você para de acreditar em horóscopo? Claro que o velho achou um absurdo aquilo, achou que Pedro estava falando uma loucura qualquer e duvidou. Mas Pedro trouxe a família e reuniu toda a família novamente. Claro, o velho teve um desmaio lá, passou mal, quase morre. Mas quando acordou, contaram para ele direitinho a história que aconteceu e que a família, depois de décadas, um dando o outro por morto, ninguém acreditando que ninguém estava vivo, toda essa família foi reunida por graça de Deus como um instrumento de Deus, o nosso primeiro Papa Pedro, e como um dos protagonistas da história, o nosso 4º Papa Clemente, que está aí na foto. Beleza? História interessante, né? Vocês não sabiam. Que bom. Que bom. Leiam o livro Legenda Áurea, de Jacopo de Varazze, um dos muitos livros, uma das muitas riquezas da nossa igreja, tá bom? Apaixonem-se por essa igreja, porque essa igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Grande abraço em todos, fiquem com Deus e até a próxima.